Você vê essas paradas todas que tá acontecendo como uma coisa boa? Cara, eu vejo que Essas repercussões eu dessas... vejo que todas essas coisas estão acontecendo como tem a fé, eu vejo como um cumprimento da palavra. Eu acho que isso deve acontecer para que venha o falso profeta, Mano, venha o anticristo e que Jesus venha. Eu acho que quanto mais se aumenta a apostasia, os verdadeiros fiéis devem levantar as mãos para os céus e falar que Jesus venha logo e que louvado seja o nome do Senhor. Tá, mas enquanto não vem, você acha bom isso pra igreja? Isso tá acontecendo? Eu acho que Também. isso... Eu acho Pensa isso igual. bom. Porque eu acho isso bom. que, tipo assim, vocês perguntaram, você acha possível acabar as igrejas protestantes e tal? Eu acho que não pode acabar, mas pode acontecer uma reforma, digamos assim. As pessoas podem abrir os olhos, deixar de ser tão alienadas como são, pensar duas vezes, questionar determinadas coisas que realmente tem que ser questionáveis, cara, porque é um absurdo, mano. Tem pastor que usa aquela técnica de hipnose que fala que é pra você fazer assim com a mão, que você não consegue desgrudar o dedo, que é a mais básica de todos, e as pessoas não percebem que o cara tá fazendo isso pra tirar o dinheiro delas, cara. Então eu acho que as pessoas vão perceber mais esse tipo de coisa, vão começar a falar, não, isso aqui tá errado, pô. Vai começar a cancelar esses caras que são charlatões e valorizar mais os pastores que estão ali realmente para ensinar, para falar a verdadeira palavra, para ajudar você a alcançar uma espiritualidade melhor e viver bem. No Brasil, cara, eu acho que provável. Eu acho que os charlatões desacordar. eles vão ser cada vez mais glorificados, cara. Eu acho que isso é bom que aconteça, entendeu? Agora deixa o Mike falar, que eu acho que vai falar uma coisa cancelável, vai. Não, mas no Brasil isso é impossível de acontecer, cara. Sério? Eu particularmente penso assim, porque para isso, tanto que se você for pegar os países com maior IDH, depois você pesquisa aí no Google, são os países, eles não têm uma religião propriamente dita. Ou a fé é individualizada, ou é o ateísmo que prevalece. Porque as pessoas entendem que quem quer se lançar a essa questão aí de charlatanismo, né, das igrejas, aquela coisa toda, são pessoas que querem dinheiro. Então, eu vejo que no Brasil não tem como isso Então mudar. você acha Pra que isso sempre mudar, vão aceitar? Sempre vão vai... aceitar, cara. Ainda mais essa questão aí do brasileiro, que ele tem muito essa questão de ir conforme a manada. Se ele aceita de político isso, quem dirá de pastor? Eu O acho brasileiro, ele sempre está em busca de um Acho que salvador da sempre pátria. vai ter quem vai aceitar, mas eu acho que sempre vai ter aquela pessoa que vai abrir o olho, cara. Não sei. ô Michael, você falou uma frase muito importante. O brasileiro sempre vai o quê? Vai em busca de um salvador da pátria, Tá. seja ele por vias políticas ou religiosas. Vou dar. Você falou essa explicação, e é interessante que Apocalipse dá muito essa ênfase, porque, por exemplo, o maior significado da volta de Cristo, porque nem você falou aqui, Wilton, que a gente concorda que as igrejas deveriam acabar e tal, mas minha resposta é diferente da sua. Não, eu não concordo que as igrejas têm que acabar, não, tá doido? Olha o anticristo aí, ó. Olha o anticristo aí. Eu concordo que a igreja tem que acabar? Não, mas foi esse sentido ou foi outra coisa? Não falei isso não. Não, esse sentido de que deveria acabar, eu não entendi, então. Não, buguei agora. eu Você falei falou que acha que o gadismo eu falei- iria acabar. O gadismo do pessoal. Eu falei que talvez isso faça com que os fiéis acordem, né, para a realidade e deixem de aceitar tudo que esses charlatões fazem, comecem a perceber quando tá errado e tentar mudar isso, entendeu? Então eu vou responder. Eu acho que a igreja deveria acabar no seguinte Você acha que a igreja tem que acabar? Eu não. Acontece. Eu não. Ele acha. Ele acha. A igreja tem que Porque, cara, olha, em Apocalipse fala. Em Apocalipse não, perdão. Em 2 Tessalonicenses 2:3 e 1 Timóteo 4:1. Olha que fala isso que eu acho foda, cara. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha que doideira. Entra muito de encontro com a realidade de hoje. E, cara, que nem o Lucas tinha falado da apostasia, que apostasia significa abandono consciente e deliberado da fé ou das crenças religiosas que alguém já professou. Ou seja, alguém que já creu, que já praticou e desistiu daquilo. E isso é o maior significado da volta de Cristo, que é o maior debate das igrejas evangélicas, da igreja católica, de outras religiões, se a Bíblia for realmente a verdade, quando vai vir a volta de Cristo. O maior significado, Rodrigo Silva Arqueologia, Pastor Mateus, Lamartine, alguns Nicodemus, eles falam a mesma coisa, é apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Cara, eu vejo que essas revelações que estão acontecendo na sociedade brasileira,
é até mundial, porque isso já aconteceu na Europa, já aconteceu nos Estados Unidos, só que aconteceu agora no Brasil. Vocês observam que no primeiro mundo sempre acontece primeiro para depois acontecer aqui. Tanto que lá fora o ateísmo está crescendo bastante. Bastante, cara. Por conta das igrejas, do posicionamento tanto da igreja católica quanto a protestante. E, cara, eu vejo hoje que as pessoas estão perdendo muito a fé em Deus, por conta das pessoas que estão dentro das igrejas. Eu vejo muito. O Thiago pode até falar também, né, Acaba Thiago? queimando o filme, Você tá né, cara? envolvido com a igreja, que muitas das pessoas que saem da igreja utilizam de argumento, por causa de fulano, de ciclano. Mas você E acredita... não é por causa da doutrina, muitas das vezes. Não é por conta do texto da Bíblia. É por conta do comportamento de pessoas dentro da igreja. Mas você acredita que o cristão que quer ser salvo, que vai ser salvo, ele necessariamente precisa estar na igreja? Cara, não. Agora eu Não concordo. precisa, mas aí que tá. A igreja deveria ser um ponto dos 5 ministérios que eu falei. Apóstolo, profeta, mestre principalmente, para entender o texto, para não cair nesses espíritos enganadores que 1 Timóteo fala. E por que a igreja deveria acabar, na minha opinião? Porque isso seria um cumprimento da Bíblia. Isso seria um cumprimento professado há mais de 1000 anos atrás. A apostasia, a perseguição, a proibição. Cara, no dia que você vê o cristão proibido no Brasil de professar sua fé, você pode ter certeza. Cara, se a Bíblia for possivelmente real, se Deus for real, é um cumprimento dele, da palavra. É o que a palavra está falando sobre isso. Que, cara, não vai ser permitido. Não vai ser tolerado o quê? Por exemplo, o maior tema na Bíblia. Homossexual é pecado? É. Na Bíblia fala que é pecado. Se a pessoa professar isso, ela vai acontecer com ela o quê? Vai ser presa. Crime de homofobia. Vai ser presa. Então, se você viver a doutrina da Bíblia e professar isso, você será preso por isso. É aí que é o fim. E tudo caminha para esse sentido, né? Exatamente. Das leis Por estarem isso- rumando para isso. Por isso eu acho que a igreja vai acabar, na minha opinião. Ah, mas você acha, Emanuel, que se tiver partidos de direita dominando, isso vai prolongar? Não, não acho. Porque, na boa, eu acho que a direita utiliza o discurso do cristianismo para conseguir eleitor. Você acha que a igreja vai acabar? Na minha opinião, ela já acabou no Brasil. Por quê? As leis elas já estão formatadas para isso, né? Por exemplo, o cristianismo abomina o divórcio. Sim. O divórcio ele é um direito natural das pessoas se divorciarem por qualquer motivo. Acordou num dia, não sinto mais nada por você e tal. Toda vez que eu ouço sua voz, eu fico seca. Já é motivo para divorciar do cara, né? Outra questão aí, no Brasil, em alguns casos, é permitido o aborto. Então, a Bíblia abomina qualquer forma de aborto. Ou seja, isso já vai em desencontro aí com a Bíblia. Outra questão aí, por exemplo, igual a questão do crime de homofobia. Se a pessoa, por mais que ela não agrida um homossexual, ela também, se ela simplesmente verbalizar que ela é contra essa prática, uma vez que a Bíblia recrimina isso, ela pode ser presa, se ela falar isso publicamente. Fora outras questões, né? Isso aí é só a ponta do iceberg. Então, na minha opinião, a igreja já acabou. Não existe mais você poder professar abertamente a sua fé em função de que as leis do Estado brasileiro já estão formatadas para ir em contra Falou tudo, o cristianismo. cara. Falou E a tudo. única coisa que ainda permite... Você não pode professar a falar o que está doutrina- escrito ali no seu livro, porque Exato. A única coisa que permite é a liberdade religiosa. A partir do momento em que tiverem um movimento político inibindo a liberdade religiosa, transformando o Estado maior do que a liberdade religiosa, porque até esse momento o Estado não está maior que a liberdade religiosa, porque é o que permite acontecer o que acontece nas igrejas. No momento que o Estado intervir, entendendo que não faz mais sentido haver a liberdade religiosa, no caso, liberdade religiosa para o cristão, né? Porque para as outras religiões não tem essa questão, porque as outras religiões aceitam certos tipos de comportamento, não condenam. As e outras tal. religiões você pode até sacrificar animais, tá tudo bem, mas se você fala abertamente a sua fé do ponto de vista cristão, aí já é um problema gigantesco. mas tem outras coisas quando dentro do Estado, por exemplo, os Mormons. Os Mormons, eu não sei se é algum estado dos Estados Unidos ou se é no país inteiro, eles acreditam, dentro do livro deles, que eles têm que casar com 2 mulheres, senão eles não serão salvos. Tem algo mais ou menos desse tipo. Me corrigem nos comentários quem souber. E
lá nesse estado ou nos Estados Unidos todo, não pode casar com 2 mulheres. Não pode. E o cara não faz isso que está escrito no livro, não será salvo e continua seguindo a religião. Talvez fure isso não... Olha que contradição, cara. Talvez fure isso casando com 2, mas registrando uma e a outra não. Não sei, cara. Enfim, tem muita contradição que o Estado acaba assim se metendo e isso deixa a sua